time is it? It's 20 past 10. E aí, você entendeu que horas são? Pois é. Em português, a gente tem o costume de falar são 10 para as 10, são 5 para as 11, são 20 para as 3. E em English, a gente também tem essas expressões. Então, nesse vídeo, você vai aprender como falar as horas em English. Vem comigo! Então, vamos lá. Eu costumo dividir o relógio em duas partes. Então, vocês vão ver aí um relógio na tela, em algum canto aqui. E eu divido, né, passo uma linha assim no relógio. Do número 1 até o número 5, nós vamos usar a palavra past. Então, imagine que seja 9:05. Você vai falar it's 5 past 9. Ou seja, são 5 minutos depois das 9. Essa é a ideia dessa expressão it's 5 past 9. Imagine, passaram-se 5 minutos depois das 9. Inclusive, a gente pode usar também a palavra after. Eu poderia falar it's 5 after 9, ok? Então, tanto after quanto past, apesar do past ser mais usado. Então, se for 9:10, a gente vai falar it's 10 past 9. Se for 9:15, a gente vai falar it's 15 past 9. No. Com 15, a gente usa a quarter, que significa 1/4. Então, 1/4 de 60, 15. Então, no caso do 15, não esqueça, não vamos falar o 15, não vamos falar o 15. Vamos usar o quarter ou então a quarter. O A é opcional. Então, mais uma vez, 9:15, eu vou falar it's a quarter past 9. Or it's quarter past 9. Teacher, mas eu já ouvi algumas pessoas falando em inglês it's 9:15, it's 9:10, it's 10:05. Sim, é perfeitamente possível você usar dessa forma. Só que você também precisa entender as expressões, porque nem sempre eles vão usar dessa forma. Então, imagine que você está lá na rua, pergunta a hora para alguém e ele te responde it's a quarter to 10. E aí você vai falar, what? Não entendi nada? Porque ele não falou it's 9:45, you know? Então, por isso que é importante você aprender essa outra forma também de falar as horas. Vamos continuar. Então, 9:15. Então, agora chegou no 9:20. Imagine aí como é que a gente vai falar. Pelo que você já viu, acho que você já conhece, eu acho que você já consegue ter uma ideia de como vai ser. Pense aí, vou te dar 2 segundos. 1, 2. Vai ser it's 20 past 9. Ó, passaram-se 20 minutos depois das 9. Sempre tenha essa ideia em mente, de que você vai falar os minutos que se passaram depois daquela hora. Alright? Chegou no meio, ó, lembra que eu dividi o relógio ao meio, né? Coloquei uma linha reta no 12 e no 6. Então, chegou no 6, significa que é 9:30. Eu posso falar it's 9:30 ou então it's half past 9, ok? Se for 10:30, eu posso falar it's 10:30 or half past 10. Então, eu vou usar essa expressão half past e a hora, para dizer que é tananã, meia. One observation. A pronúncia não é half, ok? A pronúncia no inglês americano é half. O L é mudo. No inglês britânico, vamos sim pronunciar como half, ok? De uma forma mais fechada, half. Chegou na outra parte do relógio. Aqui não vamos mais usar o past, aqui vamos usar o to. Porque a partir do 35, né, a partir do número 7, a gente vai falar os minutos que faltam para chegar na próxima hora. Então, se são 9:35, quantos minutos faltam para as 10? 25 minutos. Então, eu vou falar it's 25 to 10. E aí, eu falo a próxima hora, eu não uso mais o 9, ok?
Essa parte aqui é um pouco complicada pra gente, mas nada que com o treino, com a prática, vocês não consigam entender isso, porque a gente não costuma falar, por exemplo, são 25 para as 10. Eu, pelo menos, não uso. Eu uso o 10 para as 10, os 5 para as 10, até o 15, né? São 15 para as 10, mas o 25 e o anterior não. Mas pratiquem que vocês vão conseguir, ok? 9h40 eu vou falar it's 20 to 10. Ó, 20 para as 10. 20 to 10. Não esqueçam o it's, tá? It's 20 to 10. Chegou lá no 9h45. Vou usar o 15? No. Vou usar o a quarter. Então, it's a quarter to 10. Ou então, it's quarter to 10. 9h50. It's 10 to 10. 9h55. It's 5 to 10. E quando chegar lá no 12, eu vou usar it's 10 o'clock. Mas o o'clock é optional. Você pode não usar, você pode simplesmente falar it's 10, ok? Não é muito comum eles usarem o relógio 24 horas, como a gente. Então, deem preferência para falarem AM or PM. Ok? Antes de eu te falar como é que a gente fala meio-dia e meia-noite em English, deixe seu like aqui nesse vídeo e compartilha ele com os seus amigos. Como é que eu vou falar meio-dia? It's noon no inglês americano e no inglês britânico, it's midday. O inglês britânico é mais fácil. It's midday or it's noon. Como é que eu falo que é meia-noite? It's midnight. E aí os dois... eu uso midnight para os dois em inglês, o americano e o britânico. It's midnight. Se eu quero falar assim, são 11 horas em ponto, como é que eu falo? It's 11 sharp. Eu vou usar a expressão sharp para falar que é 11 horas em ponto, para falar que é ó em ponto. Então, for example, now, is it 10? Is it 10:30 sharp? Ó, 10:30 sharp. Ó, it's 10:30. Você já sabe o que significa esse it's 10:30. Então, pensa aí que horas que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, ok? That's it! Não é difícil aprender essas expressões, não é difícil falar as horas em inglês, basta você praticar. Então, agora, quando você olhar para o relógio, imagina como seria dizer a hora in English usando essas expressões. Até o próximo vídeo. Bye, bye!